pacientes psiquiátricos que realmente precisam de um atendimento imediato. E pelo que eu entendi, também terão internações. Vida Spa Saúde Mental, abrindo a sua segunda unidade em Joinville, agora aqui no Saguaçu, num prédio. Gente, eu tô assim... Carlos, sério, eu tô de cara com a estrutura que vocês criaram aqui. Que legal, parabéns, viu? Realmente, foi uma estrutura criada para o bem-estar, para a gente buscar realmente o melhor para a saúde mental de todos, né? Teve muito amor, muito carinho, teve muito tempo investido, né? Mas isso tudo para um melhor atendimento. E qual que vai ser o objetivo dessa clínica? Inicialmente a gente vai começar como um ambulatório com pronto-socorro, né? E dentro aí 2 a 3 meses a gente inaugura também o segundo estágio dela, que é a internação psiquiátrica infantil de crianças. A demanda é muito grande? Hoje temos uma demanda represada. Na realidade, nenhum serviço hoje de Joinville privado consegue ter isso. E falamos em Santa Catarina também hoje, serviços privados não se existe. Então hoje o que nós temos são serviços públicos, assim como o hospital infantil, com uma ótima qualidade, mas público, né, que acaba conseguindo deter todos esses pacientes, mas a gente sabe que muitos deles acabam não chegando ou tendo que ir a outros estados para conseguir um tratamento. Joinville está de parabéns, né? Porque tem ganho várias clínicas para várias patologias e hoje a inauguração da Vida Spa Unidade Saguaçu, que vocês já conhecem, né, do nosso programa, que tem tratamentos maravilhosos para depressão, enfim, para todas aquelas outras patologias que a gente conversou lá na outra unidade, né, lá no Glória. Mas aqui nessa unidade de Saguaçu é um pouco diferente e um dos responsáveis técnicos é o Dr. Daniel Rufato, que é psiquiatra infantil. A gente está no espaço infantil bem legal, a clínica está super bem montada, né? Sim, a clínica logo inaugurará com uma estrutura impecável, uma estrutura que faz toda a diferença no cuidado da saúde mental das crianças, em poder dar segurança para essa criança, conforto para uma criança que está internada, às vezes por quadros depressivos, quadros de agitação, de descontrole comportamental, e a importância dessa estrutura física para acolher esses jovens. E, inclusive as famílias, né? Porque acredito que tenha uma equipe multidisciplinar, porque uma criança realmente necessita de todo um contexto para poder ser, vamos dizer, não controlada, mas acompanhada, né? Exatamente. A clínica vai oferecer esses serviços multiprofissionais, com terapeuta ocupacional, acompanhamento nutricional e, claro, psicológico, psiquiátrico, porque o momento em que a criança está passando precisa de todo esse auxílio multidisciplinar, precisa de um conforto, senão não consegue se recuperar de um momento emocionalmente instável, né? Isso acontece com a criança ou as crianças nascem com transtornos? Como é que funciona isso? Os transtornos mentais, eles são um somatório, né? Então, tem a parte genética, mais a parte ambiental, então as experiências de vida. Então isso acaba se mesclando. Alguns transtornos mais forte a parte genética, outros mais forte a parte de experiências, traumas que a criança passa, né? Então esses dois fatores, genética e ambiente, se somam e aí a gente acaba, em muitos casos, infelizmente, tendo transtornos mentais graves que precisam de uma internação e de um espaço como o que aqui está sendo desenvolvido. Tem cura? A maioria dos transtornos tem tratamento, tem um controle efetivo. E alguns deles não são crônicos, são temporários. Por exemplo, um episódio depressivo. A criança pode fazer um episódio depressivo, a gente trata, acolhe, faz todo esse trabalho e ela depois volta para a sociedade, sim, curado daquele episódio depressivo. E em que momento a família entende que é necessária uma intervenção um pouco mais rápida e intensa?
Alguns casos na psiquiatria eles demandam urgência, emergência, como crianças e adolescentes com ideação suicida, com automutilação. Então esse quadro que tem sido frequente nessa população de adolescentes é, por exemplo, um bom exemplo de quadro que tem essa urgência e precisa ser rapidamente acolhido. Alterações comportamentais graves também. Então, de maneira geral, se o tratamento ambulatorial, aquele que você faz no consultório do psiquiatra, está falhando, você precisa procurar um serviço de internação para que essa criança esteja segura e se recupere o mais rápido possível, voltar para a rotina escolar, social, lazer, enfim, o que nós queremos para as crianças, né? Que bacana, né, gente? A gente poder ter um lugar como esse em Joinville, puxa vida, né? Tão legal, né? Porque as crianças e os adolescentes realmente nós temos tido aí uma incidência alta, né? Sim, uma incidência alta e Joinville está carente, né, nesse setor de poder internar a criança e realmente ter um acolhimento, um conforto para a criança, né? Então, a nossa estrutura vai trazer isso, com certeza, e vai ser bem bacana. Então tá, né, gente? É isso. Eu quero aproveitar e muitas vezes aqui nessa matéria parabenizar o Dr. Carlos e também a Evelyn e toda essa equipe multidisciplinar que estará tomando conta das nossas crianças e dos nossos adolescentes aqui em Joinville. Fica no Saguaçu, Rua Saguaçu, número 120. Logo, logo, vocês já vão estar aí vendo tudo funcionar de uma maneira muito especial. E é tudo que a gente quer, né? A gente quer essa estrutura. E não vai receber só crianças e adolescentes de Joinville. Acredito que em toda a região, porque a carência dentro desse setor, como o doutor Daniel falou, é bastante grande. Joinville realmente ganhou um espaço importante na cidade, e não só as crianças, mas também adolescentes e adultos. Acho que a gente está vivendo um momento assim de tão conturbado, né, que as pessoas realmente, muitas que nem imaginam, acabam entendendo que muitas vezes não dá para controlar os seus sentimentos, né, Carlos? Verdade. A vida ela é pesada, né? E a gente não tem controle sobre o nosso emocional. Se a gente tivesse, seria tão mais fácil. Muito, né? A gente controlar quando a gente vai chorar, quando a gente vai ficar triste, quando a gente vai ficar alegre, quando a gente vai ficar furioso. Se a gente tivesse controle sobre as nossas emoções, seria fácil. Mas nós não temos. E vidas, elas também não têm controle. Então a gente não consegue configurar em qual família nós vamos nascer, de que modos vai ser e daquilo que vai nos afetar durante todo esse meio, né? Um meio externo. Então acaba diretamente tendo uma ação no nosso psicológico, né? No nosso psique, né? Vamos dizer assim. E, claro, com isso, trazendo a necessidade de tratamento, né? Seja ele ambulatorial, através de um psicólogo, um psiquiatra, ou mesmo até em quadros um pouco mais moderados a graves, com a internação. E aqui também vai acontecer a internação. Correto. A gente inicia ambulatório, né? Posterior, no estágio 2, aí, em 2 meses, a gente já inaugura a ala infantil. Porém, lembrando que o Vida Spa tem sua internação adulta lá no Glória, do qual vocês conhecem, já passaram por lá, né? Então a internação adulta acontece lá. E a infantil, que era ainda uma necessidade nossa do Vida Spa a prestar esse serviço, a gente acaba contemplando hoje por inteiro, desde o criança, o adulto e o idoso, em suma, todos eles na internação. Vou conversar com o Dr. Marlon, que é um dos responsáveis técnicos da parte de psiquiatria adulta, né, Dr. Marlon? Que estrutura bacana, hein, para trabalhar? Não, maravilhoso, né? Os meninos aqui deram uma caprichada, né? Então acho que vai ser um espaço muito bom para Joinville, que tem uma demanda, né, grande, né, para transtorno mental. E espaço são necessários justamente para a gente atender melhor, com mais qualidade, esses pacientes, né? Que tipo de transtorno vocês vão atender aqui?
Olha, primeiro que vai ser um ambulatório, então, né, com a pessoa com algum tipo de sofrimento, né, mental, vamos dizer assim, ansiedade, síndrome de pânico, obviamente transtorno depressivo, né, pode, né, ser atendido aqui no ambulatório. Já a parte de internação, que nós temos, que é justamente lá na Clínica SPA, que nós temos, são pacientes já com transtornos mais graves. São pessoas que precisam de uma atenção especial, com atendimento mais, vamos dizer, contínuo. Então, controle de medicação, alimentação, rotina, fisioterapia, fonoaudiologias e assim por diante. Então, uma equipe multidisciplinar, não é só a psiquiatria. Então, a ideia é justamente você ver o paciente como um todo, né? Porque o paciente com transtorno mental grave, no caso, né, de uma internação, ele não é só o problema da cabeça, vamos dizer, como o pessoal às vezes pensa, né? É toda uma dinâmica, é uma questão social, uma questão familiar, uma questão às vezes, né, de funcionalidade, por exemplo, saber escrever, né? Então, coisas desse tipo. Então, nós trabalhamos como um todo. E aí, obviamente, né, junto com a equipe multi, a gente faz o plano terapêutico singular, que é esse projeto de melhorar o paciente, tirar ele daquele quadro agudo, tirar ele daquele quadro, né, de angústia ou de sofrimento e deixar ele estável o mais rápido possível. Esse é o projeto. Então, dentro de uma crise, a gente pode trazer direto para cá? Sim, vai poder sim. Né? A gente vai ter uma sala de estabilização, né? No qual temos uma equipe, né, para justamente tirar o paciente daquele quadro de agitação psicomotora, um risco de agressividade muito grande, ou ideação suicida, né? Então, um paciente que está com pensamento de morte, uma pessoa que está com grande sofrimento, né? Então, quando é que a gente pensa isso? Quando a pessoa não consegue mais sozinha por si mesma, ou pessoas terceiras ajudar ele. Então, ele não consegue. Então, justamente aqui vai ser o lugar para ele conseguir estabilizar. E aí, posteriormente, né, ser transferido para a nossa unidade, ou, né, ficar aqui, ou ficar na nossa unidade lá no Glória. E eu acho que essa hora do sufoco a clínica vai atender muito bem com essas salas todas super bem equipadas e vocês vão ter uma estrutura bacana para trabalhar. Acho que o ponto principal é dar essa assistência, porque muitas vezes, principalmente nos transtornos mentais, existe um desconhecimento muito grande, um preconceito, que chama de psicofobia. Então, vou dar um exemplo, né, de um adolescente que brigou com o namorado e tomou os comprimidos da avó, por exemplo, né, tentou suicídio. É um momento muito agudo, muito grave para ela, porque para ela aquele momento foi muito grave. Para quem olha de fora, fala, mas que tolo, imagina, você é tão jovem, tem tanta vida pela frente, mas aquele momento de dor psíquica que é a parte mais difícil de você se compreender. Então, aqui você vai ter uma equipe que vai ser treinada para compreender isso e ajudar você a sair dessa crise. Da mesma maneira, ajudar a família a compreender melhor por que ele está passando por isso, por que ele reage dessa maneira. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que eles não entendem, tá, mas por que meu pai ele tem esse comportamento? Por que minha mãe fala essas coisas para mim, sendo que me machuca, tal, não sei o quê? Aí você explica, não, veja, é por causa que ela imagina isso, ela tem vozes na cabeça, né? Imagine você que você está o tempo todo sendo ameaçado, que a sua comida está envenenada, né? No caso de um delírio, né? Uma coisa assim, é angustiante para a pessoa. Então, ela tem aquelas respostas de defesa, às vezes irracionais, na grande maioria, e é essa que é a parte mais difícil de a gente conseguir explicar isso para os familiares, porque às vezes se torna muito pessoal. Quando você está dentro da família, e isso eu sempre me coloco, né, no lugar do familiar, ver teu pai, sua mãe, um irmão reagindo daquela maneira, mas, meu Deus do céu, né, pensa positivo, né? Vai na igreja. Isso, né? Não vai para a igreja, né? Nada contra a igreja, né? Pelo contrário, mas não se trata disso. Né? Então, a questão principal é ajudar eles a verem isso de outra forma, que tem tratamento, que tem uma forma de você lidar com essa situação e ter qualidade de vida. Então, acho que o ponto principal, e justamente, né, a ideia da Vida Spa, é dar qualidade de vida para o paciente,
com transtorno mental, nas suas diferentes etapas, né? Tanto na forma aguda, como crônica, né? Como, né, só na manutenção do tratamento do paciente. Vocês estão de parabéns, e o Carlos e a Evelyn também. Nós estamos aqui inaugurando Vida Spa Saúde Mental, Unidade Saguaçu. Equipe multidisciplinar. Sempre, né? O Vida Spa, uma das pernas dele é que a internação ela é multi. Né? Então, nós não decidimos nada somente com a psiquiatria ou com psicólogos, mas nós temos psicólogo, TO, psiquiatra, assistente social, nutricionista, farmacêutico, um mundo por trás. Equipe maravilhosa, né? É uma equipe imensa. Né? Nós chegamos, por exemplo, no Glória, onde nós temos mais profissionais que pacientes. Então, hoje, realmente, nós conseguimos abordar, nós damos aula para pacientes, nós temos psicopedagogo, né? Pô, onde nós temos isso hoje, né? Muito difícil. Então, muita qualidade, né, de atendimento. Com certeza, a gente sempre teve como um dos nossos pilares, acho que do Vida Spa, que é tratar humano o paciente, entender que ele poderia ser um familiar nosso, poderia ser alguém íntimo a gente. Então, de que forma a gente quer tratar esse paciente? Né? Se fosse a gente, como seria? Então, o Vida Spa ele nunca quis somente dinheiro e ele não veio por isso. Ele vem realmente para mudar o bem-estar, poder trazer qualidade, né? Trazer um abraço geral e global a esse paciente. Que bacana, a gente está muito feliz de estar aqui inaugurando a 2ª unidade do Vida Spa Saúde Mental e desejando, nossa, que tenha muito sucesso, porque Joinville acaba de ganhar um equipamento maravilhoso, hiper bem montado para a área da saúde. Parabéns e sucesso, né? Amém, muito obrigado e aí, esperamos vocês aqui. É isso aí, gente. A unidade Saguaçu fica aqui na rua Saguaçu, número 120, e venha conhecer. Se você conhece alguém que necessita desse trabalho, desses serviços, pode encaminhar, porque está tudo certo por aqui.